Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a estrela principal é educação. E você pode, claro, né, ver a gente aí, acompanhar a gente pelo Facebook, nosso grupo Missão Educar, nossa fanpage Missão Educar, para acompanhar o que a gente vem fazendo, nossas postagens, os anúncios dos programas também, né? E lá no nosso grupo você pode interagir, inclusive. Interaja lá com a gente. Nós temos aí cerca de 500 educadores que atuam lá, postam, comentam, né? Trocam ideias. Isso é muito importante. E a partir de agora, então, se você quiser transmitir para a gente alguma coisa, alguma ideia, alguma pergunta e tudo mais, use o nosso e-mail, missãoeducar2012@gmail.com. missãoeducar2012@gmail.com. O nosso programa de hoje vai ser sensacional, com um tema que há muito tempo nós teremos que trazer para cá, né? Que é pesquisa. Só faltava a gente achar alguém com alto quilate para poder falar desse assunto, e hoje nós estamos aqui com alguém que pode falar com muita propriedade sobre isso. Bom, o pessoal sempre nos pergunta aí sobre o seu Moreira, e aí do seu Moreira, como é que faz para falar com ele, para encontrá-lo? O Dirceu Moreira, como todo mundo sabe, ele atende escolas, municípios e empresas, né? Workshops, capacitações, palestras, cursos, né? Uma série de coisas que ele faz. É só entrar no site dele lá e você vai ver tudo que ele pode oferecer para você. É o www.dirceumoreira.com.br. E também tem no Facebook, né? Tem lá Dirceu Moreira e tem também Palestrante Dirceu Moreira. E não se esqueça de ver os 16 livros dele. São livros que têm... Cada livro tem uma temática, tem uma abrangência, né? E você pode, então, montar lá o que você precisa, ou então até consultar o Dirceu Moreira para que ele faça alguma coisa customizada para a sua necessidade. E falando nele, ele está aqui com a gente hoje, viu? É, tá sim. Bom sempre, professor Dirceu Moreira. Bom sempre, Serrano, e bom sempre para os nossos web internautas. E eu fiquei contente quando você falou da questão da pesquisa, né, que nós trouxemos alguém de quilate para falar desse assunto, porque realmente o Brasil, tem muito a conquistar no ramo da tecnologia, da ciência. No ramo da tecnologia, da ciência, tem que procurar bastante, pesquisar muito, porque nós estamos muito defasados em relação a esse tipo de conhecimento. E temos hoje aqui uma pessoa que está à altura disso, mais do que a altura nossa. Talvez esteja um pouco mais alto, a gente vai ter que subir junto com ele para conseguir acompanhar esse assunto. Vamos aproveitar para aprender também. Olha, já está na tela, mas ainda vou aí agradecer a nossos patrocinadores. Depois vamos apresentar nosso convidado hoje como ele merece, né? Então a gente agradece aí a Acerplan, que é o DNA da educação, aquela empresa que cuida da gestão da sua escola, né? Ou então capacita o seu pessoal a fazer essa gestão na parte de RH, de marketing, administrativo, financeiro, enfim, tudo aquilo que está em volta do eixo principal que é a educação. E também nós temos a GB Doyan, que é a arte em criação visual impressa e digital, né? Ela cria e produz arte pura para você poder ter o seu visual de site, impressos, uma série de coisas. A gente até vai explicar para vocês um pouquinho melhor. E agora a gente então vai cumprimentar o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Hélio Dias. Como vai, Dr. Hélio Dias? Alô, todos vocês que estão nos ouvindo agora e vão nos ver. Quero agradecer inicialmente ao Serrano pela possibilidade de estar aqui hoje, né? Ao Dirceu também, por essa oportunidade, de poder falar um pouquinho da minha trajetória, em particular dentro da pesquisa, dentro da área da divulgação da ciência, dentro da área da inovação, da tecnologia, e essa seria o meu principal objetivo aqui. Então eu estou muito feliz por estar aqui e espero poder corresponder às expectativas tanto do Dirceu quanto do Serrano. O Museu do Cara, ele vai ter que aumentar o tempo nosso aqui, porque a gente só traz feras aqui que tem aquele currículo. Só que essa folha aqui é o resumo. Eu vou tentar ler alguns pedaços, me perdoe se eu omitir alguma coisa, professor, porque é professor, doutor, é uma série de coisas, então eu vou tentar. Ele é graduado em Física pela USP, né? Lá em 75, já está um bom tempo na estrada aí. Ele fez mestrado em Física Nuclear pela USP também em 77, doutorado em Física Nuclear pela USP em 80, livre docência
em física nuclear pela USP de 98 e 88 para cá, experiência em física, principalmente astrofísica nuclear, núcleos exóticos, ensino de ciências e divulgação científica. E na Sociedade Brasileira de Física ele já foi membro do conselho, secretário e vice-presidente da diretoria. Ele foi também membro do conselho do Comitê Assessor de Física e Astronomia do Conselho Nacional de Pesquisas. Olha aí a coisa um pouco mais importante, né? E também membro do Conselho Deliberativo do Parque de Ciência e Tecnologia da USP de 2010 e 2012. Foi diretor da Estação Ciência, que é aquele parque tecnológico que tem ali na Estação da Lapa, né? Onde eu frequentei muito com os meus filhos lá. Ele foi diretor lá da Estação Ciência, que é da USP também, de 2010 a 2012, né? É o coautor do livro Física para Universitários. Foi coordenador geral do Laboratório Didático do curso de graduação semipresencial de licenciatura em Ciências da USP. Foi assessor do gabinete do reitor da USP. Coautor do livro Física para Todos, que está em fase de publicação pela editora McGraw-Hill, em 4 volumes. Coautor do livro Laboratório de Ciências para Professores em fase de publicação também, pela editora da USP, EDUSP. Coautor do projeto Engenharia na Prática, com 20 experimentos, a ser lançado no Brasil em março próximo. Atualmente ele é membro do Conselho Superior de Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp e pesquisador colaborador no Laboratório de Jornalismo Científico da Unicamp. Professor associado sênior do Instituto de Física da USP. Presidente do Instituto de Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo, que é o IVPESP. Pesquisador colaborador da Univesp e jornalista desde junho de 2014. Sócio da empresa Education Online, que deve ser curso de EAD, ele vai falar para a gente daqui a pouco sobre isso. E também é sócio da empresa Arquimedes Brasil. O Arquimedes, né, que foi inovador no tempo dele também. E aí, olha, professor Hélio Dias. Mais alguma coisa, professor? Não, chega. Ainda é jornalista depois disso tudo. Desceu, é com você. Então, professor, humildemente me permita lhe fazer uma pergunta. Se o senhor atuou com toda essa experiência, eu não vou entrar no campo da física, porque eu não entendo de física, mas essa trajetória toda sua de pesquisa da ciência, da tecnologia, o que é que o Brasil tem hoje que a gente pode dizer que nós nos comparamos a alguns países do mundo, do primeiro mundo? O que nós temos em termos de desenvolvimento de tecnologia nesse Brasil? Bom, eu queria, aproveitando aqui a oportunidade, antes de comentar a sua pergunta, dizer um pouquinho, bem rapidamente, essa questão da trajetória que eu tive que percorrer para chegar onde cheguei, né? Então, para quem está nos ouvindo agora e que eventualmente queira seguir a carreira de pesquisador, professor dentro de uma universidade, né, ele tem uma trajetória bastante longa. Então, no meu caso, que escolhi a física, a gente iniciou primeiro entrando na USP, né, para fazer o curso de bacharelado em física, que são um curso de 4 anos. Nesses 4 anos, os últimos 2, o terceiro e o quarto, existe um apoio, no caso meu foi a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que me concedeu uma bolsa de iniciação científica 1, que foi no terceiro ano, depois iniciação científica 2 no 4º ano. Então aí é que a gente consegue fazer um trabalho juntamente com o curso, vinculado a algum laboratório. No meu caso aí foi o laboratório Pelletron, né, que era um acelerador de partículas, né, que existia. E eu então, ao longo que estava fazendo o curso, eu já comecei a saber como é que se faz uma pesquisa. Então eu tinha um orientador, né, dentro desse laboratório que me apresentou um projeto e que eu tinha que executar ele em 1 ano, né, e fazendo relatórios a cada 3 meses para essa fundação que me financiava, que me dava uma bolsa, né. E então isso eu fiz ao longo do terceiro e do 4º ano. E claro, já terminando o curso, decidi então para ir à carreira de pesquisador. Hoje não tem nenhuma universidade que contrata um docente se ele não tiver um doutorado. Então, aí eu fui inicialmente fazer o mestrado. Então, o mestrado significa você fazer
vários cursos de pós-graduação, além dos cursos de graduação que você fez, você tem que fazer esses cursos, né? E também desenvolver um plano de trabalho, que é uma pesquisa. Então, você vai ter um orientador, esse orientador te propõe um plano de trabalho. Eu, de novo, fui financiado pela FAPESP e tive uma bolsa de mestrado 1, mestrado 2, que foram 2 anos, né? Para mim, então, desenvolver uma tese. Só que no caso dessa tese, você tem que apresentar ela, né, para uma banca. No caso de mestrado, são 3 professores, um é o seu orientador e mais 2 são pessoas convidadas, né, e que vão durante de 1 a 2 horas. Você tem que fazer uma apresentação para essa banca do trabalho que você fez. Essa banca, então, faz uma série de perguntas e aí te aprova ou não. Uma vez que você passa por essa etapa, você obtém o título de mestre, né? No caso em física, em química, seja lá o que for. Terminado isso, eu decidi então continuar, fazer o doutorado, e aí novamente a FAPESP me deu uma bolsa nessa fundação onde existe ainda. Ela é o grande financiador da pesquisa no estado de São Paulo, porque ela tem uma característica importante, ela recebe 1% do ICMS, é uma lei, então esse dinheiro é repassado religiosamente pelo governo para essa fundação, que aí administra, dando bolsas, dando recursos para projetos e assim por diante. Bom, eu fiz, então, tive a bolsa de pesquisa para doutorado, né, 1 e 2, de novo fiz uma tese, né, agora a tese ela é examinada por 5 membros, né, um que é o orientador e mais 4 convidados, né, e que vão, de novo, analisar. O importante de um doutorado aqui no Brasil é que, necessariamente, é importante que se publique o trabalho, resultado desse trabalho que você fez no doutorado, em alguma revista internacional, né? Então tem que ter um trabalho publicado, né, com árbitro e tudo mais. Então isso eu fiz até chegar no doutorado e depois, em seguida, fui contratado, né, por uma universidade para ir ser professor, lecionar e também para fazer pesquisa. Aí eu vou ter os meus alunos, vou ter as pessoas que eu orientei. No meu caso, orientei cerca de 8 doutorados até hoje, cerca de 10 teses de mestrado, né, que são exatamente a trajetória que eu passei. Então, para vocês que estão nos vendo aí e que queiram seguir a carreira, realmente, após terminar a graduação, vocês têm praticamente mais 5 anos de trabalho entre mestrado e doutorado até chegar a essa possibilidade de ser um pesquisador. Aí sim você é uma pessoa independente, pode ter seus alunos, pode submeter um projeto de pesquisa. Como o Serrano comentou aqui na conversa, você tem hoje no Brasil 3 agências que financiam. Uma é a FAPESP no estado de São Paulo. Depois, a nível federal, você tem a CAPES, que é a coordenação que dá bolsas, e o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisas. Então, essas 3 dão bolsas. Então, a maioria dos pesquisadores, quase todos que existem no Brasil, foram formados graças ao apoio dessas bolsas de estudo. No meu caso, tive iniciação científica 1 e 2, então eu tive no total, foram 2, mais 3, foram praticamente 7 bolsas ao longo de 7 anos até chegar a ser um pesquisador. Então, para quem quer seguir essa trajetória, então lembra que há um trabalho bastante árduo a ser feito. Com relação, então, agora à pesquisa, à pergunta que me foi feita, o Brasil, infelizmente, hoje ainda tem alguns poucos polos, que eu vou citar um, é a Embraer, que é uma coisa que, uma entidade que nos dá orgulho, porque ela na verdade, amparada pelo Centro Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos, o ITA, né, porque a Embraer começou praticamente lá em São José dos Campos, através do CTA, e a formação de recursos humanos do ITA para essa área foi fundamental para que essa empresa, hoje é um orgulho, né, para o país, a Embraer. Outra, o Embrapa, também que é na área da agricultura, de desenvolvimento, é outro orgulho que o Brasil tem. A Petrobras, apesar de estar completamente, infelizmente, com todo esse problema, porém, ela desenvolveu uma pesquisa de ponta, na verdade, né, com essa questão de procurar petróleo em águas profundas. Então, tem uma tecnologia, mas, como vocês veem, os exemplos a gente talvez conta nos dedos de uma mão só, tá certo? Então, mas comparado com
Com lá fora, você diria o quê? Dentro desses 3 exemplos, eles podem competir a nível de igualdade. Ah, bom. Tá certo? Eles têm realmente vamos dizer assim, um caráter universal em termos de trabalho de pesquisa. Eu só queria passar para o nosso teleinternauta uma tradução do significado que o professor falou agora. O Brasil continua sendo um exportador de commodities, de minérios, né, de coisas plantadas, né, de vegetais, comida, né, de frango, de carne, essas coisas. É o que a gente chama de produtos primários, né? E continua sendo um grande importador, importa até celular, né? Importa tanta coisa pequena aí, que tem alta tecnologia, uma tecnologia que não é tão alta assim, mas para nós é alta, não tem escala para poder fabricar aqui. Eu lembro a vocês que o Brasil não tem uma fábrica sequer de carro nacional. Não, o único que tinha, acabaram. Durou pouco, né? E não tem, nós não temos fabricantes de renome mundial, a não ser a Embraer. Então, quando você ouve falar de Samsung, de LG, etc., de Nissan, o que você lembra? Você lembra da Coreia. E o professor sabe, o professor de Simoneiro também sabe, que nos anos 60, a Coreia do Sul, né, e o Brasil estavam no mesmo patamar de desenvolvimento. Só que a Coreia investiu maciçamente em educação. É um país muito menor que o Brasil, né? Tem muito menos gente do Brasil, só que exporta muito mais que o Brasil, e não é só a quantidade. Tudo que ela exporta tem um grande valor agregado. E nós exportamos um grande volume de coisas que não tem valor, porque é soja, né? É laranja, é café, é boi, frango. Não é isso, professor? Exatamente. Inclusive, vou dar um exemplo do nióbio, né? O nióbio, para quem está nos acompanhando, o Brasil é o maior detentor de reservas de nióbio do mundo, né? O segundo é o Canadá. 2%. E hoje vocês sabem que a gente simplesmente vende o minério bruto, né? E é um minério de alto poder tecnológico, que ele poderia ser, como o Serrano comentou, ser eventualmente aqui beneficiado antes de ser jogado para o exterior. E ao contrário, a gente manda a matéria bruta e depois compra esse mesmo material beneficiado por 5, 6 vezes mais caro. O próprio exemplo do café que ele falou, né, que o Brasil exporta o café e a Suíça, né, ela fez todo aquele trabalho e a gente compra, né, as cápsulas aqui, cápsulas da tá certo? Nestlé, né? Que é outra coisa que o Brasil já podia ter feito, né? Então, é triste, mas a situação é, infelizmente, muito preocupante, entendeu? Porque o próprio exemplo da Coreia, que o Serrano acabou de falar, né? A China, por exemplo, também é outro exemplo, que apesar de ser um país socialista, ele é um país que tem a cabeça no lugar e sabe que se ele não investir na educação, ele não vai para lugar nenhum. E hoje é isso que está acontecendo. Professor Hélio, nós estamos fazendo o seguinte, talvez possa ser amenizar a crítica. O Brasil, pelo menos, está fomentando o desenvolvimento tecnológico lá fora, na medida em que ele manda a matéria-prima daqui para lá para os caras fazerem. Ou seja, fazem vocês, não estou afim de fazer isso aqui. Claro, isso não serve para... Mas é isso exatamente, porque tudo que vai, volta para nós. Não é só o café, em todos os exemplos, você citou o nióbio aí, que acho que é 2% só, o resto da produção é no Brasil. Então, pelo menos estamos mandando para eles desenvolverem, ter a possibilidade de desenvolver a tecnologia. Agora, não pode continuar o tempo todo nesse ritmo, né? Então, você sabe por quê, senhores professores? Né? Eu me reporto ao tempo em que os índios brasileiros carregavam os navios franceses de pau-brasil em troca de espelho. Há 500 anos atrás. Nós estamos na mesma situação. Nós estamos plantando lá, criando, mandando para fora o minério. Só melhoramos um pouquinho. E estamos comprando bobagem, um monte de porcaria, quinquilharia que você compra por aí, não é? Mas nós melhoramos um pouquinho. Melhoramos um pouquinho. Professor, não sei se você tem essa estatística, mas quantos pesquisadores brasileiros estão na NASA, em outros órgãos dos Estados Unidos e na Europa pesquisando? Você tem uma ideia mais ou menos dessa quantidade de brasileiros pesquisando lá fora? Estamos exportando também o capital intelectual. Inclusive, eu vou postar hoje um vídeo, né, que foi produzido nos Estados Unidos,
de um famoso cientista, né, falando qual a razão do sucesso americano, né, atualmente. E ele comenta que a educação média, quer dizer, no ensino médio nos Estados Unidos, é talvez extremamente precária, talvez até comparada com o Brasil. Exatamente. E qual que é o grande segredo dele? Foi a importação de cérebros, né? Então, hoje, você tem nos Estados Unidos, no Vale do Silício, em todas as outras áreas, pessoas que vêm do mundo inteiro para cursar o ensino superior nos Estados Unidos. Esses cérebros, que normalmente os que vão para lá, como também os brasileiros, né, são os melhores, né? Eles procuram selecionar e quase todos são retidos lá. Então, hoje, grande parte do que se produz do ponto de ciência e tecnologia nos Estados Unidos é fruto de recursos humanos internacionais que são internacionalizados lá dentro dos Estados Unidos, né? Então, E no Brasil acontece a mesma coisa. Nós estamos perdendo, os melhores estão tudo lá. Professor Hélio, aquele seu vídeo, eu assisti o vídeo seu quando você faz aquela colocação do número de estudantes que começam a cursar um curso de engenharia nos Estados Unidos e 25% apenas conclui. Aí você citou aquele caso do Brasil, que tinha 80 alunos na sala de aula e terminou com 8. Então, por aí a gente tem uma ideia realmente da comparação que está bem próximo os Estados Unidos com o Brasil. O nosso ensino médio, sem dúvida, é o pior ensino médio do mundo, né? Não há dúvida nenhuma que a gente tem essa dívida, né? Que o nosso ensino público simplesmente acabou sendo destruído ao longo desses 15, 20 anos, né? Eu só me lembrando que eu cursei o ensino médio, o ensino fundamental na Américo Brasilense, é uma escola pública estadual que existe ainda lá em Santo André, fica próximo do Correio, 1º de Maio. É um prédio maravilhoso, inclusive. E hoje quem cursa aquilo ali são pessoas da periferia que vêm para Santo André para estudar, tá certo? Então, e na minha época eu cursei lá e acabei entrando diretamente na USP, sem cursinho, sem nada, né? Então, a nossa dívida, né, com esses jovens é muito grande, porque eu vim de família pobre, tá certo? Eu só consegui chegar onde cheguei porque eu tive a oportunidade de uma escola de qualidade, né? E isso que o Moreira comentou, é que infelizmente hoje, grande parte das pessoas que vão tentar cursar engenharia, eles não conseguem passar até o 2º ano, porque tem muitas deficiências de cálculo, de física, e o Brasil ele precisa muito da área de exatas para essa alavancagem, precisa muito do engenheiro, né? Precisa do economista, precisa do administrador, de forma que essa é uma realidade triste no país, que a gente está perdendo o nosso futuro. Bom, esse assunto e o seu conhecimento, e o conhecimento do seu Moreira sobre isso, nós faremos aqui 3 programas. Né? A gente vai ter que nos contentar com um pouquinho, só saborear. Nós vamos agora falar de uma coisa boa que tem no Brasil, que é a GB-DOIAN, e depois na volta o senhor vai falar sobre o IVPESP, que é uma iniciativa importantíssima na direção de melhorar tudo que o senhor falou aí, tá certo? Então, olha, GB-DOIAN, pessoal, GB-DOIAN é aquela empresa que é a arte em criação e produção visual, impressa e digital. Vocês conhecem o logo do nosso programa, né? GB-DOIAN, que o senhor Moreira teve uma ideia, levou lá uma ideiazinha, um rascunhozinho, a GB-DOIAN desenvolveu, né? Fez aí várias amostras e ficou essa coisa bonita que tem aí, essa borboleta em cima do livro, tem todo um simbolismo aí com a anteninha da televisão, né? GB-DOIAN é assim. Agora você pode fazer o que lá? Você pode fazer peças publicitárias, logotipo, que é a personalidade da sua empresa, né? Livros, capas de livros, miolo de livros, cartazes, banners, olha, o que você pensar que é impresso, né? Ou digital, material para sites, essas coisas, tudo isso a GB-DOIAN desenvolve com arte e um excelente atendimento. Vamos ver agora no vídeo da GB-DOIAN um caso de que um casal levou para eles lá um rascunho de um convite de casamento. E vocês vão ver como é que foi feito e como é que ficou. Vejam só.
Viram só? É assim que acontece. Todos os clientes da GB Doyan ficam felizes para sempre, porque é qualidade em arte e é atendimento. Veja lá no site gbdoyan.com.br e também no Facebook. Você vai lá, entra, vai conhecer e vai ficar muito, muito satisfeito, muito feliz. Eu voltando aqui a nossa conversa, né? Eu perguntava para o professor Dias sobre o Instituto, né? Que é muito importante haver uma iniciativa que jogue, que leve o pessoal para a área de pesquisa, né? Porque a gente não pesquisa nada. A pesquisa aqui é copiou a coluna, professor. Não é? Copiou a coluna no Google só, né? Para pesquisar mesmo, não. Então você pode nos falar um pouco sobre o Instituto, professor? Assim, então, o que a gente que está na universidade, eu estou já quase 40 anos na USP, né, como docente, e o que nós decidimos? A gente, num certo momento, achamos que nós tínhamos que se unir, se juntar, para ter formas melhores de a gente poder ser ouvido e tentar priorizar aqueles assuntos que a gente acha importante colocar na agenda do país, que é a educação, que é a inovação, que é a tecnologia, né? E foi isso que surgiu quando a gente criou esse IVEPESP. O IVEPESP nada mais é do que um instituto para a valorização da educação e da pesquisa no estado de São Paulo. Hoje nós somos mais ou menos 180 membros, né, dentro do Brasil e também no exterior também. E a gente vem ao longo, desde 2010, quando nós criamos o grupo, a gente vem desenvolvendo uma série de iniciativas, workshops, seminários, né, documentos, procurando mostrar para a sociedade e entender quais são os problemas e desafios mais importantes do país, como na saúde, na educação, na inovação, né? E esse ano, em particular, a gente decidiu criar um plano de governo para os municípios, tendo em vista agora as eleições que acabaram ocorrendo. A maioria dos candidatos, seja vereador, seja prefeito, normalmente o plano de governo é feito por marqueteiro, né? Esse marqueteiro ele vai procurar ver o que a população quer ouvir e não aquilo que é possível ser feito com os recursos que o município possui, né? E o que ele tem equipe, porque quem hoje monta uma empresa sabe que não adianta só ter dinheiro, você precisa ter uma equipe competente para executar isso, né? Então, no caso da maioria dos municípios, ele não tem nem dinheiro e nem uma equipe competente para poder desenvolver esses planos, né? Então, nós desenvolvemos esse projeto, são 28 propostas, né? Que vocês podem, no nosso site, que é ivepesp.org.br, somos uma entidade sem fim lucrativo, né? E nesse site vocês podem ter acesso a esse plano, onde a gente procuraria, quer dizer, ajudar esses prefeitos, esses vereadores, o que eles devem propor para melhorar a educação, a ciência. Isso tudo é produto de um trabalho de pessoas que estão, como eu falei, nas universidades, nos institutos de pesquisa, né? E a gente teve uma grata surpresa que está tendo uma repercussão muito positiva, né? Já existem algumas prefeituras que vão adotar parte das nossas propostas, né? E isso nos deixa contente, porque eu acho que a função do pesquisador, né, que está na universidade, que desenvolve a pesquisa, é realmente procurar dar essa contribuição, né, e não deixar essa pesquisa na prateleira da biblioteca, mas trazer ele para a sociedade para que ela possa ser executada. Eu queria... Não é só São Paulo, não, é o Brasil todo. Isso, é para municípios IPESP, brasileiros, né? E nosso grupo tem gente no Brasil inteiro, inclusive fora. Temos gente em Portugal, nos Estados Unidos. E eu queria só citar uma frase que diz o seguinte, ó: a ciência está destinada a desempenhar um papel cada vez mais preponderante na produção industrial. E as nações que deixarem de entender essa lição hão, inevitavelmente, de ser relegada à posição de nações escravas, cortadoras de lenha, carregadoras de água para os povos mais esclarecidos. Isso foi dito por um prêmio Nobel de Química, que é o Ernest Rutherford, né? E que é atual. E é isso que, se a gente rapidamente não mudar essa trajetória do Brasil, a gente vai ser realmente nações escravas, como o Serrano já comentou, né? A gente só é um exportador de matéria-prima bruta, tá certo? E simplesmente pagando o tempo. Então, isso tem que se reverter com o quê? Com educação. Aliás, nós temos um pesquisador aqui chamado Seu Moreira, que ele percorre o Brasil pesquisando em loco, em campo, o que acontece na educação brasileira. Ele tem nos trazido aí alguns exemplos
impressionantes, de municípios pequenininhos, né, professor? De gente que faz coisa seríssima e que usa a criatividade para avançar, para fazer, para produzir cabeças, né? Dessas que eu estava falando, viu, professor? Mas esse instituto aí, ele realmente merece muito prestígio. Acho que todos os professores devem conhecê-lo, né? Entrar lá no site para ver, porque todos nós precisamos da pesquisa o tempo todo, né? Estava aí a parte industrial, a parte alimentar, a parte de educação, que o Dr. Moreira faz tão bem, né? E tantas outras coisas. Mas, professor, eu queria saber do senhor o seguinte: o que o senhor acha que os professores de fundamental e de ensino médio podem fazer para, digamos, induzir os seus alunos a entenderem que a pesquisa é importante e exercitar a pesquisa? Então, você sabe que agora, Serrano, está em andamento um projeto de reforma, né, do ensino médio, que está inclusive no Congresso, que nesses próximos meses deve ter uma conclusão, e que, infelizmente, tem várias questões que antecedem exatamente essa questão do que o professor pode fazer. Então, uma das coisas é realmente o nosso currículo, ele está totalmente fora, né, de uma realidade atual, né, e essa reforma, apesar dela ter sido feita por medida provisória, é uma coisa que é necessária que seja feita, urgente essa mudança, né, porque o aluno, ele acaba, nós falamos aqui da evasão que ocorre no ensino universitário. A evasão no ensino médio é tremenda. Pessoas não conseguem concluir o ensino médio no Brasil. E grande parte disso tem a ver, primeiro, professores mal formados. Segundo, um currículo completamente obsoleto, né? E que isso faz com que o aluno ele acaba não entendendo bem o que ele está fazendo naquela escola, ele não consegue achar o lugar dele. Então eu acho que esse processo que está em curso dessas mudanças, eu acho que são muito importantes, né? A questão da introdução do ensino virtual também, que é outra coisa que a gente hoje não tem infraestrutura. Outro problema seríssimo que tem a ver com a motivação, Serrano, é a questão de não ter recursos de laboratório nas escolas. Vocês não acham em nenhuma escola, seja privada, seja pública, laboratórios, por exemplo, de ciências, onde o aluno pode ir lá para montar alguma coisa, para ver uma demonstração. Então é um curso estritamente teórico, e aí o aluno ele não consegue entender o que ele está fazendo. Então por que tem essa dificuldade imensa em cálculo, em matemática, né? Porque a aula ela não está sendo dada da forma que precisava, que é usando recursos, né? Eu estava conversando com o Moreira há pouco aqui, aquela pirâmide do conhecimento, né? Então, essa aula expositiva que a gente usa tradicionalmente, ela tem um aproveitamento de 5% só na retenção do conteúdo que é dado numa aula tradicional, que é o professor no quadro negro, o aluno tomando nota e ouvindo, né? Então, a forma que tem maior performance, né, é aprender fazendo, ou seja, você pega um caso real da vida real, explica para o aluno o que está acontecendo, e aí você introduz os conteúdos, ou de física, ou de cálculo, seja lá do que for, na medida da explicação do fenômeno que ele está vendo. Então, isso depende de ter recursos de laboratório, que é, infelizmente, uma carência muito grande. Então, hoje, por exemplo, você comentou que você com seus filhos, Serrano, você ia na Estação Ciência da USP. Sim. Lá é um espaço em que você tem uma série de fenômenos que são mostrados, um terremoto, um tsunami, como é que funciona alguma coisa das leis da matemática. Então, o aluno sai de lá maravilhado, mas aquilo é um só, né, para uma imensidão de necessidade de escolas públicas e tal. Então, no nosso plano de governo municipal, é a criação de centros de divulgação científica em todos os municípios. Uma coisa como aqui em Santo André nós temos Sabina. Que infelizmente está também muito arrasado, né? Que eu acho que espero que agora haja uma mudança, né? Mas é um espaço fantástico, Sabina, que pode ter um papel muito importante nisso que você falou, Serrano, de fazer com que os alunos consigam se motivar pela ciência, pela tecnologia. Lá perto da minha casa, onde eu moro, tem um parque chamado Parque Escola. O Parque Escola está simplesmente detonado.
onde as crianças poderiam ser um espaço aproveitável. Então eu falei assim, por que não construir 2 ou 3 escolas aqui dentro? A criança teria aula de botânica ao vivo. Saiu um parque maravilhoso, muito bem estruturado, mas está abandonado, totalmente abandonado. Agora, professor, quando o senhor falou assim, que esse ritmo, por que os nossos alunos, por que tem uma evasão tão grande no ensino médio, no ensino fundamental, não, mas no ensino médio que o pessoal se debanda? Porque ele começa a ver uma coisa, teoria, é 5%, e não existe nem sequer discussão em grupo, quando você falou de discussão em grupo, o aluno tem a capacidade de absorver 50% para depois ir para a prática, nem discussão, vamos fazer uma discussão em grupo aqui. Não, tem discussão em grupo assim. Vão fazer trabalhos individuais, não. Trabalho em grupo, mas cada um faz o trabalho em casa e não se reúne novamente. Então o aluno desiste disso, ele não está vendo. É tal negócio, eu falei para você. O aluno sabe. Ele sai de lá do ensino médio sabendo tudo de quase nada ou nada de quase tudo. Ele não, se ele for fazer uma entrevista, o cara perguntar para ele o que você sabe fazer, ele não sabe fazer nada. Quer dizer, aí se torna inviável o ensino, que eu comentei aqui no outro programa com o Maldonado, que São Paulo desenvolveu no governo do Alckmin um verdadeiro processo desse de aprender fazendo, mas não sei, parece que não levaram em conta, o Alckmin não sabe fazer um marketing ou qualquer coisa nesse sentido, porque nós sabemos as ETECs, pô. As ETECs estão ali para provar que funcionam. Tem laboratório, tem série de coisas, não tem aquele laboratório como nós pretendíamos que tivesse, mas tem. E esse modelo não foi nem sequer absorvido pela escola pública, que não tem absolutamente nada. Você falou que não tem laboratório, não tem nada. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu viajei pelo Nordeste, para muitas cidades aí, e de vez em quando te conto umas coisas muito interessantes, viu? O cara lá da Caatinga, o menino da Caatinga, ele está indo lá na Caatinga para saber o que é a Caatinga, o que mato que tem lá, o que é aqui. Não é ter um mato, lá tem uma planta. O professor está levando ele lá em loco, para ele se regionalizar, como falava Paulo Freire. Primeiro, o ambiente da criança, em volta dela, o que tem de casa. Depois você expandindo. Aí nós começamos no ensino médio, o cara sabe estudar história, um monte de coisa, sabe um monte de data, mas não sabe o que fazer com essas datas. Mesmo porque não tem muito o que fazer com elas, né? Física, como é que vai? Física. O Brasil, particularmente no requisito número de publicações em artigos internacionais, está muito bem, está indo muito bem. Realmente as grandes universidades, particularmente aqui Unicamp, Unesp e USP, têm tido uma produção nessa área de publicação, orientação de mestrado, de doutorado. A coisa complicada, né, ainda é a interação da universidade com a sociedade no que diz respeito à inovação, com as empresas. Isso. E esse acho que é o grande desafio, né, porque acho que as universidades, que nem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui as do Sul, né, Universidade Federal de Minas Gerais, eles conseguiram formar um contingente de pesquisadores, de professores, que todos trabalham em dedicação exclusiva, né? E que têm desenvolvido um trabalho importante. Só que eu acho que essa mudança que a gente quer no país, né? E o Serrano me perguntou quais são os cases aí, que Embraer, o Embrapa, mesmo a Petrobras, mas onde se faz a pesquisa de ponta ainda é nas universidades, pelo menos por enquanto ainda é isso. Mas e essa pesquisa tem que ir para a sociedade. Aliás, não estão se conversando, empresa nunca, e né, instituto professor? de pesquisa não se conversam. Mas nunca, né? Então, porque eu vou falar de quem está de fora. Não sou professor universitário, né? Sou jornalista, é outra coisa. Eu acho que as universidades deveriam trabalhar no sentido de buscar aquilo que o país precisa. Só que o país precisa dizer o que precisa. Primeiro ele precisa saber o que precisa, dizer o que precisa. E as empresas, de mão dadas com a universidade, né, buscarem trabalhar. Porque a empresa por aí tem muita tecnologia, tem laboratórios, tem recursos, né? Agora fica lá, a empresa matando para tentar fazer alguma coisa, mas não vai se matar atrás de fora, que é mais fácil. E a universidade, muitas vezes, investindo muito tempo, recursos e inteligência para desenvolver coisas que não estão sintonizadas com a nossa realidade, né, professor? Serrano, eles fazem o seguinte,
uma região lá do Nordeste produtora de coco, eu deveria levar para lá o quê? A administração de empresa, advocacia, pedagogia. Quer dizer, não se conversa, não há um diálogo entre a empresa e a empresa e os institutos de pesquisa. Vocês têm essa parceria com as empresas? Então, eu vou falar aqui de 2 exemplos bem rápidos de iniciativas do nosso grupo de VEPESP, que são 2 propostas do nosso plano de governo. Uma delas diz respeito a aproveitar os trabalhos de conclusão de cursos das instituições de pesquisa, que são as FATECs, a Mauá, a FEI, aqui da nossa região. Então, qual que é a ideia? Fazer o levantamento que o Serrano falou. Quais são as demandas das secretarias de cada município em termos de conteúdo, né? Por exemplo, meio ambiente, saúde, educação. O nosso grupo criaria um conjunto de planos de trabalhos, de TCCs. A gente iria fazer o encaminhamento para essas FATECs, para que grande parte, ou uma boa parte desses trabalhos, né, de TCCs, fossem feitos em função de demandas de necessidade da sociedade. Em vez desse TCC, às vezes ele ficar na prateleira da biblioteca, é uma pequena tese, na verdade, um TCC, né? E esse trabalho poderia ser depois vir aplicado diretamente no município. Esse é um projeto. O outro é o projeto do que a gente chama Movimento Maker, né? Esse Movimento Maker é uma coisa que está disseminado hoje no mundo inteiro. No Brasil, agora o Instituto de Engenharia aqui de São Paulo, ele criou um espaço e tem uma pessoa do nosso grupo que desenvolveu esse projeto. Qual que é a ideia? Você fazer uma parceria, por exemplo, com empresas, ter um espaço que a prefeitura pode ceder. Lá você, por exemplo, impressora 3D. Então tem uma pessoa que gostaria de poder, por exemplo, desenvolver um protótipo usando uma impressora 3D. Só que não tem dinheiro para comprar essa impressora, então ele vai ter um espaço em algum local que essa pessoa que tem uma ideia pode ir nesse local, implementar a ideia, e aí, uma vez que ela se torne possível, ele pode ser eventualmente um empreendedor. Então, isso o município, a gente pode estar fazendo, e a universidade pode ajudar tanto nessa questão dos TCCs, como também na questão, por exemplo, desse projeto de tornar a realidade uma ideia. Então, professor, olha, eu creio que nós passamos aqui um pequeno recado, né? Tivemos a felicidade de poder passar esse recado. O Brasil só vai ser o país que ele pode ser, o potencial que ele tem, se nós nos dedicarmos à pesquisa. Nós quem? Todos, né? Sociedade, universidades, governo, as empresas de modo geral, tudo que é tipo de segmento, né? E eu passo a palavra para o professor Moreira para dar um relato final sobre esse assunto todo, depois devolvo ao senhor para um fechamento, uma mensagem final, e certamente nós vamos ter que voltar a esse tema para aprofundar, porque o tema é muito rico, e o senhor tem um amplo conhecimento internacional sobre isso, né? Mas nós já demos uma pitadinha. Começamos. A gente vai continuar depois a falar mais de pesquisa. Eu gostaria de dar uma resumida da seguinte maneira. Hoje, professor, nós estamos vivendo essa situação toda em relação à pesquisa no Brasil, e essa deficiência, 60% dos universitários têm analfabetismo funcional. Não sabe ler um texto, não sabe ler, não sabe interpretar. Isso é ruim, muito. O cara vai fazer uma pesquisa que jeito ele não consegue nem interpretar o que tem no livro. Agora, se nós formos reportar tudo isso, nós temos que voltar lá no ensino de base, no ensino infantil, nas bases, e dizer, se ali não começa bem, me desculpe, o telhado, não adianta fazer um telhado bonito. Você não vai conseguir fazer um telhado bonito, não vai conseguir fazer nada, porque a base começa lá. Nós estamos discutindo hoje aqui uma situação de uma defasagem que começa lá no ensino. E se a criança vai crescendo, pequena, né? A criança não aprende fazendo. Ela vai crescendo, ela vai crescendo viciada, né? ela não aprende fazendo também. E a criança, ela gosta de fazer, o tempo todo ela quer fazer as coisas, o tempo todo ela quer pegar, quer experimentar. E nós tiramos dela experimentar, jogamos ela numa sala dela, ficar aqui, pera, os 5% que o senhor falou. É esse o recado que eu gostaria de deixar. Doutor Hélio, suas considerações, por favor. Bom, eu queria novamente agradecer a oportunidade de poder estar hoje
aqui falando um pouco, né, de uma das coisas que eu aprecio muito, né, que é a ciência, que é a educação, e dizer que eu acho que a saída para esse beco que nós estamos é se unir, né, como o Serrano falou, né. Eu acho que assim, a gente não pode ficar achando que a solução vai vir do governo, que ela não virá, né, até porque vocês estão vendo como que nós estamos. Então a sociedade ela tem que se unir, né, nosso grupo e outros todos, né, tem que ter volume, nós precisamos ter densidade para poder fazer essa derivada, né, que é uma coisa da matemática, ela inverter, porque ela está, da forma como está indo, as coisas, como o Serrano colocou, nós vamos ser uma nação escrava. Então, nós precisamos mudar, e a mudança tem que ocorrer com a união de todos os segmentos, né, para poder fazer essas prioridades serem, na verdade, voltar a ser ao que era no passado. Então, enquanto o senhor falava aí, doutor Hélio, a gente estava colocando no nosso Facebook, tá? Com a sua licença, para quem quiser conhecer o trabalho, e aí chega também no IVEPESP através disso e tudo mais, né? E nós vamos fechar esse programa aqui com uma homenagem ao senhor e a todos os pesquisadores, todos os homens da ciência, da universidade, que dedicam décadas da sua vida a esse trabalho, né, professor Luciano Moreira? Sim. Vamos lá, então. Aquela frase lá, professor. Tá ali, ó. O homem não é sábio porque sabe, é sábio porque ama. Quando o homem conseguir aproximar o cérebro do coração, aí ele vai aprender o que é pensar com o coração e sentir com o cérebro. Parabéns pelo seu trabalho. Então, gente, olha, agradecemos demais a presença do Dr. Hélio aqui, de seu Moreira. E olha, nós esperamos vocês, né, como sempre, nos prestigiando aí, na próxima segunda-feira, às 18 horas, aqui no Missão Educar. E não se esqueça, nós temos nosso e-mail para você mandar o que você quiser para a gente, vídeos, fotografias, opinião, que é a Missão Educar 2012@gmail.com, e também temos no Facebook nossa linha lá, o fanpage, e também temos o nosso grupo Missão Educar, ok? Muito obrigado pela sua presença com a gente aqui, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço.